Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira à noite em nossa companhia, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa. Olha, a nossa convidada de hoje é uma atriz que ela é tão engraçada, Mauro, e fez um filme que o nome da personagem dela era o nome dela. E eu fiquei achando que ela era casada com o Fábio Porchat. Você já sabe de que eu tô falando? Já sabemos. E você de casa também sabe. Mia Mello tá em cartaz aqui em São Paulo com a peça Mãe Fora da Caixa, onde ela fala com muito humor sobre as dores, as aventuras, as delícias da maternidade. Será que homem tá convidado para ir nessa peça? Ah, com certeza, porque o homem precisa entender também dessas dores e delícias da mulher, da mãe. É importante também. Vamos saber agora. Mia, bem-vinda! Obrigada. Gente, Muito ela é um feliz. palitinho. Ela é super pequenininha. Gente, tenho tantos fãs na minha casa. Minha mãe ama o programa. Sério? Meu Como é o pai, nome da todo sua mundo que mãe? eu falo, Marcilene Odilon. Dona Marcilene, um beijo grande. Olha, Obrigada vai pelo morrer. carinho. Super gostoso contar com a audiência. Todo mundo adora. Eu falo o seu nome e todo mundo gosta de você. Que bom, né? Que legal. E eu falo o seu nome, eu lembro do Fábio Porchat e de Meu Passado Me Condena 1 e 2. Que Maravilhoso. eu ri muito com esses filmes e foi quando eu te conheci. Mas você já tem uma história de teatro e de... bem antes, né? Bem anterior. Na verdade, de teatro, sim. Mas você acredita que o Meu Passado Me Condena foi meu primeiro trabalho de dramaturgia na televisão? Porque eu entrei na televisão fazendo a Tina na Record, né? Com Marcos Mion. E aí, o meu primeiro trabalho de dramaturgia foi o Meu Passado Me Condena. Olha E que foi louco. muito legal, né? Muito, muito. Eu lembro que assim, a gente começou fazendo a série. Aí, durante a série, eu já estava super feliz, eu amei, eu já estava... Toda a equipe era ótima. A diretora, que é a Júlia Rezende, é uma mulher... Era uma menina, assim, ela... super ótima. A Marisa Leão, que a mãe dela era produtora, que é, assim, é simplesmente a mulher do cinema nacional, sabe? E eu pensava assim, nossa, eu já estou tão feliz com gente tão boa do meu lado, que bom, tudo tá todo feliz, né? E aí, no meio da primeira temporada, a Marisa chegou e falou assim, me perguntaram se eu conhecia alguma história para acontecer num navio. Eu vou falar do Meu Passado Me Condena. Aí eu já comecei a pensar, falei, nossa, pensando assim, sabe, calma, imagina que você vai fazer um filme, entendeu? Calma, as coisas demoram, esse é seu primeiro trabalho de dramaturgia, não sei o quê. E aí, sei lá, coisa de menos de 15 dias, ela já estava com o dinheiro captado, Quando já as coisas pra começaram a andar. acontecer... Gente, eu falava, porque assim, meu grande sonho era fazer cinema, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com teatro e tudo mais, até como público, porque eu amava ir ao cinema, né? Então eu pensava, nossa, mas será que um dia eu vou fazer cinema, tal? Então, o dia que veio esse convite para fazer o Meu Passado Me Condena para o cinema, eu juro, eu não acreditava. Sabe que e eu achei tão interessante essa coisa de vocês usarem o nome de vocês no filme. Quer dizer, era a Mia e o Fábio. Por que essa decisão de usar o próprio nome e não botar um nome de um personagem diferente? Como a gente começou a fazer no Multishow, a série, né? Na época, o Bruno Mazeu estava fazendo Cilada, que era um programa super divertido e tal, e usava o nome dele também, o personagem chamava Bruno. E aí eu acho que o canal entendeu que isso era um jeito legal de aproximar o público, que as pessoas gostavam, e sugeriu que a gente ficasse com os nossos nomes. Só que eu acho que nem eu, nem o Fábio, a gente imaginou que ia virar filme, que ia virar filme 2, que ia virar teatro. A gente ficou 4 anos e meio em cartaz com o Meu Passado Me Condena. Então, viajando, né? Viajando. A gente ficou São Paulo, Rio, depois viajou o Brasil inteiro. Mas era curioso, assim, porque daí muitas pessoas achavam que a gente era, de fato, um casal. Foi engraçado, assim. E até, assim, até hoje, assim, às vezes eu posto foto eu com meu marido, alguém, ué, mas e o Fábio? Eu falo, Não, gente... olha, outro dia eu fui comer uma pizza com a Lucélia Santos. E alguém olhou para ela e falou, escrava Isaura! Então, às vezes, você fica marcado com o nome do personagem. A Jennifer Aniston, nos Estados Unidos, deve ter alguém que grita para ela, Rachel! Com certeza, com certeza. Mas você ficou Mia. Pronto. Que bom, né? Já sabe Meio o seu caminho nome, andado. pronto. Diga aí, Mauro. Eu queria ainda continuar com essa experiência do cinema. O que você viu em termos de interpretação que para você te marcou mais como diferença entre teatro, cinema e televisão? Eu acho que assim, o cinema, ele tem mais tempo para ser feito, né, com relação à televisão. A televisão você grava em média, sei lá, até 12 cenas.
No cinema, você grava 3 cenas, entendeu? 12 vezes cada uma, né? É, tipo isso. Então, assim, é um tempo a maior que você tem. E outra, por exemplo, não que em TV você não ensaie e tal, mas normalmente em cinema você faz uma preparação antes, ou você ensaia. Você já chega mais ou menos sabendo o começo, meio e fim do que vai acontecer, né? E acho Você- que tudo isso faz com que você fique com mais propriedade de personagem. Você já chega sabendo qual vai ser o final do seu personagem, Exatamente, né? o final que, daquela o que às história, vezes na né? televisão nem sempre acontece. Nas novelas, por exemplo, tem personagem que cresce Nossa, durante a trama. novela, Que, então, né? porque novela começa o personagem desenhado de um jeito, conforme as coisas vão andando, ele pode até mudar de personalidade. Muitas coisas acontecem, né? E eu acho que o cinema, ele tem essa manufatura, essa coisa quase mais artesanal, que a TV não tem tanto tempo, né, para ser feito. E aí, com certeza, eu acho que a interpretação acaba que dá uma aprofundada, mesmo quando a gente está falando de comédia. Você né? continua assistindo cinema, consumindo bastante? Assim, eu por conta de filhos mil e vi menos do que gostaria. Por exemplo, tô louca para assistir o 1917, que diz que é um filme filmado todo em câmera lenta para a hora que acelerar, ser quase com um plano sequência. Deve ser uma experiência de assistir aquilo no cinema. Não, isso é a atriz que gosta dessas coisas. A Bruxa de Blair, que foi feita com... Eu saí no meio. Mas é legal. Isso é coisa de quem é do Não, ambiente, total, mas que acho que, por gosta exemplo, dessa... É porque eu acho que ver isso no cinema deve ter um diferencial, entendeu? Porque o resto, tudo que dá para ver em casa, acaba assistindo em casa, entendeu? Ver Não, depois da maternidade, a gente começa a saber todos os lançamentos da Disney e Pixar. Frozen 2. E não consegue mais ver os filmes do Oscar. pra falar, você sabe que eu dublei um desenho que é o Qual Divertidamente? que você fez? Acredita? Você sabe fez aquele que é qual da cabeça? emoção? A, Ou você a fez a alegria. menininha? Eu fiz. Qual é a técnica para ser dubladora que você tem que usar? Uma vez que você não está usando o seu rosto, o que você faz para transmitir a emoção só na voz? Eu acho que acabou que foi um casamento fácil ali, porque ter feito alegria pra mim foi quase que falar como eu falo, porque eu falo super rápido, eu falo rindo, eu falo, sabe, eu falo correndo, então isso acabou que era o que exigia para aquele personagem. Agora, claro que para dublar, no modo geral, tem que ter curso, a pessoa estuda para isso. E você tudo está mais, olhando né? a imagem quando você está falando? Tá olhando, mas assim, eu achei curioso isso. Eu não assisti o filme e depois fui dublar, sabe? Eu fui dublando conforme eu ia dublando, eu ia assistindo o filme. Entendeu? Eu não, na minha cabeça, assim, sei lá, eu teria assistido o filme, estudado o personagem, nanana. Não. Cheguei no estúdio, liga lá a TV, você fica com um roteiro na tua frente e você vai dublando. E, claro, apesar de você não estar com o rosto e tudo mais, você faz as coisas com o corpo junto, até para te ajudar na voz, para a voz tentar mostrar essas emoções todas que você está sentindo. Né? Quando eu tinha uns 18 anos, eu fui trabalhar numa rádio. E aí o diretor da rádio, o Enio, Rádio Cidade de 1989, o diretor da rádio falou assim para mim: fale sorrindo, que a voz sai diferente, sai uma voz muito mais legal se você falar sorrindo. Eu, é mesmo? Mas ninguém tá vendo. Ele falou: faz o teste. E a gente fazia a gravação e realmente a expressão que você usa quando você fala, ela passa pela voz de uma certa maneira. Acho que foi mais ou menos isso que acabou acontecendo ali, né? Claro, tinha um diretor muito bom da Disney que estava lá, ele era muito certeiro, assim, era muito engraçado, porque ele falava assim, essa parte faz de novo. Aí eu fazia, tá certo. Aí tinha umas que era assim, faz assim, vai. Não, faz assim, ó. Aí ele fazia e eu repetia exatamente como ele tá fazendo, Ele sabe? dava uma entonação diferente? Dava uma entonação, alguma coisa Minha- diferente. E quando você dubla, você contracena com outra pessoa? Porque você está ali dublando, um diálogo. O outro dublador, o outro ator, está ali junto com você ou você está fazendo sozinha? No caso eu fiz sozinha. Eu já acho que pode existir, né, ter os dois. Eu já vi Mas você fez sozinha. dublando, mas eu mais dublei difícil, sozinha. Né? Mais A difícil. mesma coisa que em estúdio de gravação, né? Às vezes entra um instrumento por vez, vez. às vezes entra a orquestra inteira, né? É verdade, é verdade. Depende de como eles querem fazer. E Mia, como é que você foi se encaminhando? Você estudou publicidade, né? Sim. Como é que você foi se encaminhando mais tanto para as artes cênicas, mas também como é que a tua carreira foi se encaminhando para a comédia, para o lado mais do humor? Na verdade, foi tudo. Eu falo assim, que se não fosse o Paulinho Serra, eu não sei como é que seria a minha carreira hoje. Porque eu estava me formando no teatro, eu me formei em publicidade, trabalhei na área e tudo mais, e aí no meio do caminho resolvi
que eu queria estudar para ser atriz, né? E aí, quando eu estava no meu último ano do Célia Helena, que foi onde eu me formei aqui em São Paulo, o Paulinho Serra me convidou para entrar num grupo de humor. Ele falou, cara, a gente tem um grupo de humor aqui no Rio e a gente está indo para São Paulo, você não quer entrar? Aí eu falei, pô, quero, entendeu? Se ele tivesse me chamado para ir, a gente tem uma banda de funk, quer entrar? Quero, lógico. Qualquer coisa que ele me convidasse ali, eu teria feito, entendeu? E aí foi, quando eu cheguei para conhecer o grupo, assim, era somente Eduardo Sterblit, Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, e a Maíra Sharkey e o Paulinho. E todos eles já tinham números, eles eram muito bons. E eu saindo da escola ali, sabe, toda... Aí eu falei, bom, tem um texto de um amigo meu que é jornalista, de uma boneca inflável, super engraçado. Eles, não, é texto autoral. Eu, como assim texto autoral? Meu Deus do céu. Então, assim, foi foi para mim, assim, um tempo de muito aprendizado. Foi um MBA. Batismo de fogo. Depois né? que ela se formou, ela fez um MBA, assim, Isso, uma isso. pós-graduação. Pós-graduação total, assim, porque foi, assim, era só gente boa, muito boa. E aí tudo que eu fazia, eu falava, não tá muito bom. Aí eu fiz uma personagem que ficou muito ruim, assim. Aí eu falei, não. Esse era o desnecessário, Era o né? que a gente fazia num bar mexicano e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo montar uma personagem, mas assim, coisa de 1 ano demorou. Pra eu conseguir fazer uma personagem que eu... Porque antes era todo mundo falando assim, gente, Paulinho, Edu, Maivo. Aí chegava pra mim, parabéns pelo grupo. Mas enfim, assim, eu fui indo, né? Chegava em casa várias vezes, saia chorando, falando, ai, não vou conseguir. Desesperada, assim, tentando ralar, porque eles eram muito bons, sabe? Eu falava, não, como esse personagem não ficou bom. Mas foi bom, assim, porque de alguma forma fez com que eu corresse atrás, me contentasse com uma coisa mais ou menos. Eles eram super sinceros, falavam o que funcionava, o que não funcionava. Eu fui aprendendo bastante do humor, assim, né? E aí, depois eu consegui, aos poucos, fazer uma personagem interessante, que era uma personagem meio maluca, meio esquizofrênica, meio louca, meio tudo, assim. Em quem você se inspirou para fazer essa Ah, personagem? na verdade, assim, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu acabei fazendo uma coisa que eu fazia um apanhado da semana. O que tinha acontecido de engraçado na semana, né? Aí acabou tendo uma passeata a favor da maconha e não teve quórum. E eu achei aquilo muito engraçado. Falei, pô, as pessoas estão lesadas, esqueceram de ir na passeata da maconha, né? Falei isso, as pessoas riram muito. Falei, mas uma coisa ou outra desse tema. Aí o Paulinho, muito sagaz, falou, ó, investe nesse tema aí, porque acho que dá coisa aí você Pô, fazer Tapa na falar sobre Pantera tá isso. rendendo até hoje. Exatamente. Aí eu comecei a fazer essa personagem mais... ela não era não era maconheira, mas acabou até as pessoas chamavam assim, mas era uma coisa mais, ela era meio lesadona, meio esquecida, meio... Sabe? E assim, eu sou um pouco assim, meio esquecida e tal. Então eu acabei bebendo em várias fontes, em mim, nos outros que eu conheci ali perto, e fui criando essa personagem. Basicamente, ela perdia um gato, e aí ela ficava dias procurando, quando ela voltava, o gato já tinha voltado para casa, ela não. E assim, era uma personagem muito maluca, sabe? E aí ela, enfim, começou a dar certo. E eu tenho uma teoria assim que eu acho que o humor, ele é muito ligado à confiança. Se você está confiante, você consegue fazer muitas coisas serem engraçadas. A partir do momento que você está inseguro, você pode estar sendo super engraçado, provavelmente não vai conseguir emplacar as coisas, sabe? Às vezes é muito do jeito como você faz. Nem é a Total. história que você conta, é o jeito como Cara, você eu vejo conta. na peça hoje em dia, a peça que eu faço, assim, tem muitas coisas que não são piadas em si, são super engraçadas. As pessoas morrem de rir, porque é o jeito que você faz, é uma coisa, um tom que você usa diferente de voz que fica engraçado, sabe? Então, eu acho que o humor, ele é muito ligado à segurança, assim, a você estar confiante. Você planejou, então, assim, pelo que você está falando, tudo bem, você foi indo com o flow, assim, com o fluxo, e as coisas foram acontecendo, você teve a sorte e o privilégio de estar com um grupo de pessoas um grupo que teve paciência para Super. esperar, né? Super. Mas você planeja agora? Você planeja alguma coisa e fala, bom, eu quero isso, eu vou planejar para daqui a tanto tempo eu ter aquilo? Você acredita, Mariana, que eu tenho dificuldade gigantesca de planejar, assim? Por exemplo, eu nunca tive essa capacidade de fazer esses planos a médio prazo, 5 anos, sabe? Que normalmente você sempre é orientado a fazer. Se planeja daqui a 5 anos, o que você quer para você?
Eu nunca consegui, eu não Eu tenho esse também dom. não. Não tenho esse, assim, ó, eu não consigo imaginar o que Você será faz, de mim Mauro? daqui 5 anos. Não consigo. Tanto tempo assim, Jura? não Ai, que consigo, bom não. Sim, eu acho que é uma ver. coisa de Não. engenheiro. Eu olho vocês Não, tão meu marido inteligentes. faz. Meu marido Ah. faz, meu filho faz. Eu acho que é característico, E eles sabia? fazem e vão. E eu falo, nossa, que legal. Eu rezo, eu peço. e me espero. E trabalho, também. vou trabalhando. Não sei o que, Eu, mas eu acredito muito eu na me vibração permito. do bem, É. sabe? Eu acho que você ficar... Eu trabalho muito essa coisa do agradecer, do tentar... Claro que não é todo o tempo que você consegue estar vibrando, mas eu acho que você está vibrando Positivamente, numa né? vibração boa, atrai coisas muito boas para todo mundo. Porque a minha vontade, é nem só que eu seja feliz, eu tenho aquela vontade meio que todo mundo seja É. feliz, sabe? Assim, é desesperador, assim. Às vezes eu fico até meio... É muito difícil, né? Você tentar que todo mundo fique bem e feliz e satisfeito ao seu redor, assim, né? Mas eu tenho Mas a muita intenção é vontade de que todo maravilhosa, mundo- né? Eu acho que é importante, assim. Mas eu acabo fazendo planos assim. Eu vou pensando sempre... Eu acho que eu tô no caminho certo? Tô. O que eu posso fazer daqui para frente? Fico atenta a caminhos que estão se abrindo ali naquele momento para mim. É o que eu mais consigo fazer. Bia, assim. a gente pede umas perguntas para os nossos telespectadores. A gente pede a participação deles pelo Twitter. Vamos ver o que chegou? Vamos. Ah, eu amo o Então, Twitter, eu gente. preciso pôr os óculos para ver Twitter, um aqui. beijo, aquela. Bom, o Samir Salim Júnior quer saber quais são as referências da Mia Mello no humor dentro e fora do Brasil. Olha, dentro eu sempre amei, desde pequena, a Regina Casé. Ela, pra mim, era assim... Cara, eu amava tudo que ela fazia. O que você via? TV Pirata? TV Pirata, depois eu vi todos aqueles programas que ela acabou fazendo derivados daquela parceria que ela teve com o Luiz Fernando Guimarães, Pé de Quê, até que era Pé de pro- que era muito bom. Muito. Então, assim, e como atriz, e até hoje, né? Ela é uma mulher que se reinventa e eu acho ela fantástica, assim. E eu falo que eu tenho minha trinca de ouro, minhas 3 crushes profissionais, que é a Andréa Beltrão, a Fernanda Torres e a Denise Fraga. Nossa, muito boas todas. Que eu acho elas, assim, incríveis. E eu a amo... Denise Fraga, se me falar Não, boa tarde, eu começo a rir. desmaio. Não, eu morro. Boa tarde. Fala, Eu vou morri. dar risada, porque Não, e eu amo falo a assim, Denise todas as Fraga. entrevistas eu falo delas, que eu falo assim, gente, eu vou falando e jogando pro universo, É, entendeu? é. Uma hora vai dar certo. Eu lembro que eu fui gravar Tapas e Beijos e era com a Fernanda e a Andréa Beltrão, né? Cara, eu nem lembro direito qual é que foi o dia. Sabe quando você fica tão assim, eu não acredito que eu tô com elas aqui. A Denise E- Fraga fazia um quadro no Fantástico, eu rolava de Ah, rir, porque ela como que pegava uma história era? tinha sido Era alguma verídica, coisa da Que era o vida e ela real, interpretava Era muito aquela bom história esse que as pessoas quadro. contavam. Gente, era Eu maravilhoso. rolava de rir, era retrato falado, acho, não era? Era, boa. Muito Nossa, boa. genial, tinha esquecido E ela é dessa- toda quietinha, E né? ela, assim, Pessoalmente, ela é toda tímida, reservada, E acaba que são quietinha. atrizes, né? Incluindo até a Regina Casé, que foi essa que veio desde quando eu sou bem nova e tudo mais. São atrizes que elas tanto funcionam e trabalham com esse registro cômico como o dramático. E isso eu acho o mais interessante, assim, é um super caminho que eu tento traçar para minha carreira. Olha, a Márcia Rogéria diz assim, por que você não divulga vídeos dos bastidores das suas gravações? Devem ser hilários. Você sabe, assim, eu até divulgo bastante coisa, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de ser essa pessoa que está o tempo inteiro com a câmera ligada, sabe, filmando. Eu acabo vivendo bastante também o momento no off, sem estar no on ali também, sabe? Isso te faz falta de alguma forma? Você, te cobram isso, um gerenciamento maior das suas redes sociais, uma presença maior? Vou te alguma falar, coisa? às vezes cobram, às vezes não, mas eu acho que eu sempre acredito no caminho da minha verdade, sabe? Eu acho que se eu não fizer, e eu acho que as redes sociais são muito isso, se você não for autêntico, eu acho que é balé, não adianta você fazer, sabe? Então eu vou dentro do meu limite, sabe? Enquanto eu faço, tem vezes que eu tô com vontade, aí eu ligo, faço um monte de bobagem, morro de rir, me divirto um monte, e tá ótimo, entendeu? Então eu faço conforme eu respeito o que eu tô com vontade de fazer. O Pedrão quer saber quais são bons filmes nacionais que você indica e não vale citar Meu Passado Me Condena. Bom, eu amo o Estômago, que inclusive é com a Fabiola Nascimento, que eu acho uma baita A atriz. Fabiola Nascimento é Nossa, incrível. Incrível, uma puta atriz. Desculpa, uma baita atriz. E um outro que eu gosto muito, que não é tão conhecido, chama Saneamento Básico, que é do Jorge Furtado, inclusive é com a Camila Pitanga, o Wagner Moura, se não me engano. É hilário o filme. Eles vão para uma... Eles são de uma cidade, enfim, uma cidade pequenininha, e eles precisam de dinheiro porque a cidade acho que não tem um saneamento
básico necessário, né? Aí eles falam, cara, vamos fazer um filme para arrecadar esse dinheiro. Pegam uma câmera e começam a fazer esse filme. E é tipo, Lázaro Ramos, é assim... Tem Nossa, mil o Lázaro também é Olha, muito bom. muito. Tem Tem gente muito, muito muito boa filme no nosso muito cinema. bom. Tem Celso Sueli. Você tem conseguiu assistir Cidade Bacurau? Baixa, assisti Bacurau, assisti 11 no vezes? cinema. Você assistiu 11 vezes? Não, porque eu só tenho um marido, então foi uma vez, ó. Gente, que senhora gênia, né? Gente, eu não consegui assistir Bacurau ainda. Eu assisti, inclusive, no cinema, que é um fato quase raro pra mim hoje em dia. E não consegui assistir o Parasita, que tá todo mundo Também falando. Eu não vi. consegui assistir. Você consegue tudo. Não, que não, história é mas essa eu que vi a assim, maternidade não eu deixa você eu assistir? despachei as crianças e falei, na época que eu tava fazendo peça no Rio, eu falei, tchau, aeroporto, todo mundo indo pra São Paulo. Agora eu vou correr pro cinema antes da peça assistir Parasita. Mas eu adorei Bacurau e eu fui sem spoiler nenhum, então eu fui tipo assim, que filme é esse? Tô entendendo. E aí eu achei fantástico o filme, amei tudo, assim. E foi lindo porque eu fui numa pré-estreia, tava toda a equipe lá. E aí foi tão bonito, assim, foi um ato tão político. A cada nome que eles falavam que tinha feito parte da equipe, batiam palma, aplaudiam e falaram coisas, assim, super belíssimas. Foi uma noite especial, além do filme, sabe? E Democracia em Vertigem, você conseguiu assistir? Você sabe que que horror, eu vi até a metade, porque é Netflix, né? Você consegue dar aquela pausa. Eu pausei, acabei não retomando, mas estava achando tudo muito legal, achando Eu interessante tinha o feito filme. isso com o filme. Eu perdi, eu preciso retomar, inclusive, para... É, Eu gravei agora um podcast com a Carol Pires, que é roteirista, roteirista. E, enfim, então uma nominada ao Oscar, né? Falei, que chique, gente, esse podcast. E aí eu falei, e aí, o que você está sentindo, né? Ela falou que o que ela estava mais interessada era no como é que ela iria vestida. Eu falei, Como chama seu "Genial." podcast? Não é meu, é da Camila Frender. Aham. Eu estava participando, Você tava participando. né? Era eu e ela. E é um podcast dela que, aliás, eu amo a Camila Frender. Se você não conhecer, vale a pena, ela é Eu não ouço fantástica. podcast, eu não consigo ainda Mas ouvir assim, podcast. vale seguir ela nas redes sociais, porque ela é muito autêntica, ela é muito legal. Boa. Eu gosto das recomendações Ela é de fantástica. gente. E Agora, ela podcast, quando passa de 15, 20 minutos, sei. vai me dando uma aflição. Você sabe que eu falo, tô... vai, gente, Você edita, gosta de chega crime, lá. essas coisas, de suspense, assim? Porque não é muito Filme, a praia. é Não, é isso? porque me indicaram esse podcast, estou achando bem interessante, que chama Serial. Que é sobre um crime que aconteceu, acho que em 99, e ela vai desvendando e é muito interessante, porque eles É um têm tudo desenrolar. registrado, né? Então, tudo E a tem história é áudio. verídica. É um crime de verídica. verdade, a investigação de verdade, ela E vai ela é uma desenrolando. jornalista e ela vai tentando ver se, de fato, o menino deveria ou não estar preso. E, então, é interessantíssimo, assim, porque eu também não... Porque não é só o crime, é a questão jurídica, né? E aí você fica, tipo, pô, você fica dentro da história, você fica se sentindo meio Sherlock Holmes, assim, sabe? Ah, peraí, olha isso aqui, eu ouvi isso aqui também, sabe? Você fica com uma sensação que você está fazendo parte dessa descoberta também. Quais são seus outros interesses? Além dessa parte cultural e artística, quais são seus outros interesses? O que é que você pratica de esporte? O que é que você gosta de ler? O que é que você faz? Nossa, eu amo ler também, sabia? Eu gosto de ler todos os tipos de livro. Gosto bastante de livro de suspense e tudo mais, mas também gosto de biografia. Eu amo ler, eu acho que o ler... Qual foi a última biografia que você Eu leu? li da Fernanda Montenegro. Cara, e eu tava tão... Sabe quando você tá eu, às vezes, dou umas empacadas. Eu fico... Acho que é por conta, assim, de tanta rede social e tudo mais, que é tudo tão fácil, né? Aí, às vezes, eu pego o livro, eu fico... Leio um pouquinho, paro, leio um pouquinho, paro. Aí, eu tava empacada, li um pouco de um que eu tinha ganhado. Aí, fui ler um pouco do... Era a biografia do bombeiro lá de Mariana, que chama Mar de Lama. Aí, li um pouco, mas também não... Aí, eu falava, nossa, eu precisava de um livro, sabe? Que envolvesse Porque eu tava de pra você ir férias, do- 1000 do- pessoas do falando começo ao ao mesmo fim, tempo. né? Aí abri o livro da Fernanda Montenegro e falei, entendi. Tá bom. Podia estar caindo o mundo, porque ela, enfim, ela é uma Laurentino jornalista, Gomes né? faz isso comigo. O Escravidão, você leu? Eu não li ainda. Escravidão é demais. Eu- Mas todos os sei, dele, sei. Escravidão foi o último que, assim, você não para. eu tô você morrendo de fala, vontade de ler, Meu sabia? Deus, isso. E aí Como você... é que foi ler a biografia da Fernanda Montenegro, mas do ponto de vista de uma atriz? Você, como atriz, lendo a biografia dela. Nossa, foi muito incrível, assim, até porque eu acho que ela vai além de uma atriz, sabe? Eu acho ela uma mulher muito poderosa, muito autêntica, sabe? Você vê a raiz dela, aí você vê da onde que ela vem. Ela conta uma hora ali que ela fala que uma das tias dela era faxineira do teatro. E aí ela falava para a tia, um dia eu ainda vou estar lá. E aí diz que ela levou a tia um dia para a premiação. E aquilo, eu achei aquilo tão lindo, assim, ela vai contando cada história e ela conta tão bem, de uma maneira tão clara, assim, ela tem uma narrativa tão fluida. Então, assim, eu quase que
enxergo essa biografia de uma mulher que eu admiro muito, como mulher um todo, mais do que como só esse olhar como atriz, né? E ele tem essas histórias do início da carreira dela, as pessoas com quem ela conviveu, contracenou. Enfim, é um livro e tanto, assim, é Se muito você pudesse bom. escolher um período do cinema, ou um filme, uma época, como se a gente estivesse agora num filme do Woody Allen, vai? Se você pudesse escolher, para que época você iria, que filme você gostaria de fazer e com quem? E não, agora você falou do Woody Não, Allen, por só me exemplo, veio Vicky né? Cristina em Barcelona. Não, sabe? eu pensei em Roma ou Gente, Paris. mas Vicky Cristina em Barcelona é uma loucura tão boa, né? É. E aí você fica envolvido naqueles personagens malucos e bons ao mesmo tempo, e sedutores. Ah, eu não sei, tem tanto filme Você bom, faria um né? Alfred Hitchcock? Você gostaria de ser uma loira gelada do Alfred Hitchcock? Você gostaria de ter feito um filme, um James Bond? Você gostaria de ser de uma Bond Olha! Girl de um filme Gente, do James nem Bond? imagino, nenhum desses eu Ou nunca me fazer um imaginei. Ingmar Bergman mais, Não, né? eu acho que eu gostaria muito de trabalhar com o Woody Allen, sabia? Eu acho que, enfim, ele hoje está cheio em meio a tantas polêmicas, né? Tanta coisa da vida pessoal, que acho que está até drenando essa parte artística Mas acho dele. que agora ele já está velhinho e já voltou. É, Match né? Point já deu uma recuperada na imagem Ah, dele amei e aí Match foi... Point. Mas agora eu acho que tá feio o negócio ali pro lado De dele. novo? Eu sinto, assim, eu sinto até que ele tá até produzindo mesmo, menos, claro, ele tá com uma idade, né? Nem sei se é por isso, mas eu acho que isso deve drenar muita energia de tudo, né? Olha, eu acho que você tem cara de Martin Scorsese. Ah! O que você acha, Mauro? Maravilhoso. Amei. Tipo irlandês, eu era, assim? eu era super, não, sou muito fã do Woody Allen, de todos os filmes dele, assim. Nossa, imagina você ser o Woody Allen, você ser a queridinha dele que faz aqueles 2, 3 filmes seguidos com ele. Caraca. Maravilhoso. Ele tem as queridas dele, assim, por do temporadas, momento, né? Do assim, momento. Eu Faz parei 3, na 4. Scarlett A Johansson. Scarlett Com quem ele Johansson tá foi, agora? Não, atualmente eu não sei. Não, ele fez até uma série pra Amazon com a Miley Cyrus, né? Que é cantora, sabe? Eu acabei não vendo essa série, tô até curiosa pra assistir, Essas mas eu não coisas vi. também do tempo, de como as coisas vão mudando. Vocês falaram na Denise Fraga, eu lembrei dela fazendo ainda o Trair e Coçar é Só Começar aqui em São Paulo. Super. Ela fazia a Olímpia. Aquilo era hilário, era muito Foi a engraçado. peça que mais ficou em cartaz, E é né? isso que eu queria te perguntar. Por que a gente não consegue mais manter espetáculos em cartaz por tanto tempo como antes a gente tinha? Eu lembro do Trair e Coçar, mas eu lembro também de outras peças que ficaram aqui em São Paulo, principalmente comédias, que ficaram por muito tempo, peças com Luiz Gustavo, com Juca de Oliveira, que ficavam muito tempo em Nossa, cartaz todas aquelas aqui. temporadas de Sai de Baixo, lembra? As gravações que tinham lá no O teatro. Irmavap também, com o Marco Também. Nanini e o Neila Torraca, que eram peças que ficavam anos em cartaz em São Paulo, depois viajavam para outras cidades. A gente era mais fiel. E também eu acho que o fato de hoje você ter tanta disponibilidade na sua casa, do streaming, você acaba dificultando ainda mais o fator da pessoa sair de casa, né? E hoje tudo é mais difícil. Eu acho que também tem a coisa do incentivo à cultura, né? Eu acho que tem tudo a ver isso com... O teatro é caro no Brasil. O teatro é caro, né? É mais fácil você ficar em casa. Muitas vezes a pessoa não tem o até que costume de ir ao o teatro, teatro sabe? já foi mais caro proporcionalmente às outras diversões, isso que eu ia olha, falar também. as Hoje em outras dia- formas de Mas você vê, expressão. as pessoas não né? conseguem ir ao teatro toda semana. Ou nem vão todos os meses. Teatro vira aquela coisa de 3, 4 vezes por ano. A gente está no papo super legal, super gostoso com a atriz Mia Mello. Você pode participar sempre aqui do nosso programa pelo Twitter. Fica ligado que eu sempre mando as mensagens no meu perfil, Mariana Godoy, dizendo quem é o nosso entrevistado para você poder participar. A gente vai fazer só um pequeno intervalo, a gente já volta falando da peça da Mia aqui em São Paulo. Então, na volta do bloco, Mia Mello com a gente. Voltamos para um bate-papo super gostoso com a Marília Penariol Mello, também conhecida como Mia Mello. Você começou a usar o nome Mia porque já era um apelido e ficou no nome artístico? Na verdade, assim, meu nome é Mia, desde que é o meu apelido, desde que eu nasci. Então, eu nem ninguém me chama de Marília.
Dona Não é? Marília, seu É, carro só está isso, pronto. Só isso. Não, nem seu carro está pronto. É tipo banco. Não, até o banco, minha gerente me chama de Mia. Dona Marília, é hora de renovar a sua carta do Detran. Aí sim. É só para isso mesmo. Então eu sou miada, então eu nem pensei duas vezes, assim. É meio como eu era conhecida e por mim mesma, assim, O sabe? Melo é com 2 L's. O Melo é com 2 L. Na verdade, o do meu nome é com um. Aí a minha irmã, na época, fez a numerologia, tipo, maravilhoso isso, né? Aí ela falou, olha, se você colocar 2 L's, você vai ficar mais centrado. Eu falei, nossa, se eu colocar 3, eu fico ainda mais. Tava topando tudo, então sabe? teve uma numerologia aí. Então pronto, você respondeu a pergunta do Ari, que ele perguntou aqui pelo Twitter. Ai, que ótimo. Por que o Melo tem 2 L's? Então deixa eu ver outras perguntas que chegaram pelo Twitter. A Beijinho Gordura. Oi, Beijinho Gordura. Tem uma baleinha do Twitter falando... Beijinho Gordura quer saber se a Mia sente falta do humor da época do programa Legendários e se ainda tem contato com o pessoal que fazia aquela trupe. Super! Eu esses dias mesmo estava com o Felipe Solari, a gente é super amigo até hoje, com o Elcio, o João Gordo, assim, volta e meia, a gente se fala pouco, mas quando se fala é super legal. Dia desses gravei um programa com o Mion, foi o máximo. Eu falei, nossa, eu não lembrava que eu estava com tanta saudade de você, foi muito legal. Então, criei bons amigos ali e eu tenho muito orgulho daquela época, porque eu amei o que eu fiz naquele programa, assim. Eu fiz um quadro que eu assisto até hoje, eu acho engraçado. Eu vejo, eu falo, gente, como que eu tive coragem de fazer isso, sabe? Então, eu acho que com a Tina, que foi a personagem que eu fiz lá, eu acabei tendo umas oportunidades muito incríveis, porque rolou uma hora assim, tipo... Quem fala inglês? Aí eu falei, eu. Aí, então vai para a África. Fui cobrir a Copa meio nessa... Meio por que isso, você assim. falava inglês? Porque você era a única que falava inglês? Não ou é bem, porque eu você acho que tinha um outro que falava, mas aí o Sim. personagem encaixava melhor, então vai você. Depois dessa viagem, eu acabei fazendo todas as viagens do programa. Então, assim, eu fui cobrir casamento real, que eu fui delícia. pro Framboesa de Ouro. Você acredita que fui pra Framboesa pra de Ouro é cerimônia? maravilhoso. Gente, assim, eu fui pro Oscar, só que aí o Oscar eu fiquei só ali O que é mais legal, ir pro Framboesa ou ir pro Oscar? Framboesa. Não, Framboesa foi hilário. Tipo, eu não Framboesa, acreditava que gente, eu é o tava lá. seguinte, Framboesa é a premiação do pior filme, tem o prêmio pro pior ator, é muito engraçado. Não, é muito engraçado, a premiação toda, é divertidíssima, assim. Não, foi o máximo. Então eu fiz isso, aí depois eu fui pra neve. Eu fiz muitas viagens incríveis por conta dessa personagem. Então, além de tudo, acho que me proporcionou essas viagens, trabalhar viajando, que é tão bom, assim, sabe? Então foi muito Nossa, bom. trabalhar viajando recebendo diária. É a Não melhor coisa que tem. Quando você viaja Em dólar. Maravilhoso. O Matheus quer saber E se claro você que, prefere... calma aí, tem muito perrengue também, viu, gente? Não. Porque era o dia inteiro gravando. Fala. Sem roteiro. Perdeu o tripé, a câmera Não, quebrou, era o tipo, equipamento não chegou, na tem casa que pagar... dessa da África que a gente ficou, a gente foi muito de última hora, sabe? Então a gente ficou numa casa hiper longe do centro e os caras, era uma casa assim, bem uma mansão, e os caras mobiliaram a casa só para alugar meio num free market, que é tipo um brechózão. Então as coisas da casa, aí lavar roupa, a gente lavava na banheira do banheiro, juro, era tipo assim, 1000 perrengues, tá? Não vou falar que é só coisa boa, porque não é tudo glamour, não. Matheus quer saber se você prefere cinema, TV ou teatro. Para fazer, eu gosto de fazer os três. Acho que cada um tem a sua magia, tem a sua delícia, tem a sua dor. Então, eu não conseguiria escolher. Se eu tiver, você tem que escolher um, eu falo, não, então eu vou morrer. Prefiro. Matheus, é igual perguntar de qual filho você gosta mais, não cola. boa comparação. Vou usar para sempre essa. Por falar em filhos, você está fazendo Mãe Fora da Caixa. E uma coisa muito legal, a Mia veio com a Nina aqui para a Rede TV. E eu falei, e aí, Nina, a peça é sobre você ou é sobre o Antônio? Ela falou, não é sobre nenhum de nós dois, é sobre a personagem. Ai, muito boa! Maravilhosa, Conta dessa personagem, então. Bom, a gente, na verdade, assim... eu começo falando na peça que não é a minha história, mas que poderia ser. Porque acaba que a maternidade ela é muito individual e única, né? Só que é muito curioso como em vários lugares a gente acaba se identificando muito, né, com a coisa da maternidade. Então, o texto, né, é baseado no livro da Thaís Vilarinho, que é A Mãe Fora da Caixa. E aí a gente chamou a Cláudia Gomes, que é roteirista, para escrever a peça, Para né? adaptar para o teatro, né? Para criar uma história, porque o livro da Thaís era de sensações, assim, né? As sensações, o que você sente sendo mãe, que
como é que você se sente assim que o bebê nasce, como é que você se sente... Muitas sensações, não tinha uma história, né? Então, a gente chamou a Cláudia e ela escreveu. E ela foi muito sagaz, porque ela conseguiu colocar esse lugar de acolhimento que tem a Thaís e de identificação com outras mães e conseguiu unir com o humor, esse humor pé na porta dela, que eu acho que é tão parecido com o meu e que eu acho tão engraçado. Então, eu acho que ela foi muito... E ela conseguiu também dar uma pincelada nas nossas vidas, na minha, na da Joana Lebreiro, que é a diretora, que também tem 2 filhos. Quem idealizou a Vocês história contribuíram com algumas histórias? Vocês Super. ajudaram, assim, com a isso, fazer? Com isso, porque assim, quem idealizou toda a história foi um pai, olha que especial, que é o Pablo Sanabio, que é um baita ator, ele é produtor de teatro, e aí ele começou com toda a semente dessa ideia veio dele, né? E aí, quando a gente começou a conversar, a gente falou, cara, vamos montar uma equipe, um grupo, todo mundo só de mulheres, mães. Aí a gente ficou muito animado com essa possibilidade, depois a gente falou assim, não, vamos chamar mães e pais, porque daí a gente dá até uma unidade ainda maior, né, para tudo. Até porque na plateia você quer mães e pais, né? Claro. Os homens também vão assistir a peça, se divertem? Vão muito. Não, eu tô aqui em São Paulo, gente, juro, termina a peça, eu olho, a quantidade de homem que tem na plateia é incrível. É incrível, assim, eu fico super, assim, fico orgulhosa e fico feliz de ver a quantidade de gente que está lá para ouvir sobre a mulher numa fase que ela está praticamente invisível, né? Que ela está ali depois do pós-parto e tudo mais, e para falar sobre amor também, porque eu acho que essa peça ela fala muito sobre o amor também, né? E acaba que é uma peça muito engraçada, ela é muito divertida. Então eu acho que nem que você não seja mãe e pai, é uma peça divertida para você assistir. O que tem nessa peça que você gostaria de ter sabido antes de ser mãe? Que eu não estou sozinha, né? Que todo mundo, de alguma maneira, passa por isso, sabe? Eu acho que essa é uma sensação que dá muita tranquilidade você entender que você não está sozinha, sabe? E acho que essa peça, de alguma maneira... De não estar sozinha, desculpa te interromper, de não estar sozinha, Imagina. em que sentido? No sentido daquilo, de que todo mundo passa por isso. Claro Uhum. que cada um, é isso que eu digo, é muito engraçado, porque a maternidade ela é muito individual. Provavelmente, se eu falar as minhas dificuldades, não foram as mesmas da Mariana. Imagina, peraí, todo bebê vai regurgitar naquele vestido pretinho básico que você tem. Isso deve ter acontecido com toda mãe, não é? Básico, isso é básico. Mas assim, por exemplo, da Nina, eu não tive problema nenhum para amamentar. Foi super tranquilo e tudo mais. Com o Antônio, foi tudo super difícil, sabe? O começo foi difícil, eu não conseguia amamentar, eu não tinha leite, ele não ganhava peso. E aí me falavam, você tem que beber 6 litros de água. Eu falava, gente, se eu beber 6 litros de água, eu vou morrer afogada. Entendeu? E foi tudo muito difícil. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a complementar conforme eu amamentava. Então, eu andava com uma sonda para cima e para baixo. Só que era muito difícil, porque eu já fazia turnê com a peça, eu já viajava com ele. E era você ele fez e a turnê sonda. com o bebê Fiz. amamentando. E a sonda. E a sonda tinha tá sempre Palmas. limpíssima. Então, era tudo difícil, assim. E para você ver, então, com uma maternidade já foi absolutamente diferente da outra, sabe? E aí, por exemplo, com o Antônio... Eu pensei, pô, segundo filho... Vou tirar de letra. Cara, foi tão planejado, Antônio. Minha casa, ela é um lugar muito harmônico. Meu marido é muito paciente, ele é muito tranquilo. Eu falei, nossa, gente, vai ser uma criança... E todo mundo fala, o Lucas pequeno, gente, que menino, que anjo. Aí eu falava, gente, agora, pronto. Vai vir esse filho tranquilo, né? E aí, eis que... nasce Antônio, nada tranquilo, nada, assim, achei que amamentar ia ser fácil, já tinha amamentado, né? Como é que não é? Não é, eu fiz uma vez, faço automático, outra. Não. E, gente, como? Por que não está dando certo? Se deu com a outra e muitas questões, eu fui ficando muito mal. E eu estava no Rio sem apoio, porque meus pais moram fora de São Paulo e minha sogra e meu sogro aqui, minhas amigas de infância aqui, as minhas irmãs, cada uma mora num lugar do Brasil. Então, tinha eu e meu marido. Sabe, a gente ficou os dois assim, e agora? E sabe? Acho que as mães, né, quando elas se veem sozinhas, você falou, né, eu não estou sozinha, né, você percebeu que você não estava sozinha. Quando as mães se sentem sozinhas, eu acho que também começa a rolar
muita culpa, né? Poxa, eu não consigo amamentar meu filho, a culpa é minha, né? Eu acho que essa culpa é que conversar, dividir essas experiências, isso ajuda também a acalmar um pouco esse lado, né? Muito, muito. Ajuda a acalmar, ajuda você ver que tem outras pessoas passando por aquilo, ajuda você ver que vai acabar aquilo e vai ter um próximo obstáculo que você vai ter que passar, porque eu acho que a maternidade, eu saquei que a maternidade são fases, entendeu? Quando você acha, ei, agora tá mais tranquilo, aí vem um desfraude, você entendeu? Pra tirar você do... Não, e o desfraude do menino é completamente diferente do desfraude da menina. Eu passei outra um mês coisa. e meio com o Antônio só fazendo na calça, só fazendo na calça. Aí eu cheguei um dia pra ele, aí eu pesquisando, vendo vídeo. Aí um dos vídeos que eu vi falou assim: você já perguntou pra ele aonde você quer onde ele quer fazer? Aí eu falei, cara, tá aí. Aí eu cheguei, Antônio, aonde você quer fazer cocô? Ele, na cuequinha. Eu falei, meu Deus do céu. Antônio não deu uma chance pra mim, hein? Ai, gente. O meu a gente foi descobrir que era... A gente colocava um assentozinho para ele, né, no vaso sanitário, e que aquilo ali tava meio duro, não tava confortável para ele. Aí quando a gente trocou, botou tinha uma almofadinha assim, pronto. Meu filho vai querer me matar, mas, enfim, faz 20 eu tô anos aproveitando isso, que tá? o meu é pequeno pra faz falar, 20 anos entendeu? isso. O meu eu tive que contar uma história. Filho... Cocô é surfista, ele precisa ir para o mar. Boa. Então, olha aqui, ó, ele vai pegar uma onda. E aí ele tem que ir, você tem que deixar ele ir. Tipo, eu não sei. Eu falava, cara, não consegui eu ficava entender assim, qual era o vamos deixar drama. Vou encontrar os amiguinhos Encontrar os dele. amiguinhos. E todo mundo, gente, minha. A gente tenta de um tudo, né? Nossa, como é difícil, como era difícil. Que delícia esse bate-papo super gostoso aqui com a Mia Mello. Mauro. Mia, a peça começa com a tua personagem descobrindo que estava grávida pela segunda vez, que ia ser mãe pela segunda vez, é isso? Não, na verdade, a peça se passa assim, toda a peça ela se passa no banheiro. Naquele momento que a gente compra o teste, abre, dá uma titubeada ainda para fazer o teste, faz o teste. É um risquinho ou são dois risquinhos? Exatamente. O que quer dizer mesmo? É tipo isso, exatamente isso. Então, começa ela achando que pode estar grávida ou não desse segundo filho totalmente não esperado. Ela já estava feliz, tranquila com essa filha, estava tudo certo, 7 anos, autolimpante, entendeu? Já tinha dado uma trégua. E aí, eis que ela acha que está grávida. E aí ela começa a refletir, lembrar das dificuldades do início, lembrar de coisas emocionantes que aconteceram também no meio desse processo, porque também... Eu pensei assim, sempre me perguntavam, como que você define a maternidade numa palavra? Eu falava, não dá. Daí, de repente, nos ensaios, eu fiz muito, eu adoro brincar de recorte, essas coisas para processo criativo e tudo mais. Aí veio a palavra turbilhão, aí eu falei, nossa, é isso. Para mim é o que mais, é a palavra ideal, porque é um turbilhão de tudo, do caos, do amor, do perrengue, da alegria, é um tudo, assim, né? Tudo muito Tudo diferente e muito intenso, né? Exatamente. Tudo é muito intenso. E aí a peça se passa toda só nesse momento, entendeu? Desse banheiro aí que ela está tentando fazer esse teste para ver se ela está ou não grávida. E aí acontecem muitas coisas durante, essas lembranças todas, essas reflexões, né? Que eu acho que é onde acontecem coisas tão engraçadas, né? Como é o nome da personagem? Mãe. Não é maravilhoso? É, maravilhoso. Para improviso também, né? Você Olha, consegue não colocar acredita? coisas... Ah, não? Assim, não. Então, Abriu-se para improviso durante os ensaios. Ah, então tá. Então, o que você colocou de seu foi nessa fase de roteirizar e de ensaiar. Exatamente. Porque daí, o que acontece? A gente queria fazer essa brincadeira onde, quando você está assistindo a peça, você fala assim, ué, agora é a Mia ou é a personagem? Ficar um pouco em dúvida às vezes, né? A gente queria, de propósito, causar essa sensação. E aí, com isso, a gente foi mesclando essas coisas de algumas histórias minhas. Tem horas que eu estou dando depoimento como Mia, que não é minha história. E tem horas que eu estou ali falando, e tem horas que a personagem está fazendo uma coisa que foi comigo. Entendeu? Então, a gente fez essa coisa proposital para ficar... borrado mesmo. O que é a personagem, o que é a Mia, sabe? Acho que muito a Joana Lebreiro, que é a diretora, ela contribuiu muito para isso, com esse olhar, sabe? Porque ela também é mãe de 2 e ela soube que estava grávida da segunda filha completamente sem querer.
Ela falou que, tipo, caiu o mundo pra ela. Que ela era aquela pessoa que ela falava assim, tenha um filho só, tá tudo certo. Porque eu sempre tive uma filha, eu tive por 8 anos, a Nina foi filha única. Mas eu sempre falava, eu vou ter outro filho, porque eu tenho 2 irmãs, eu amo. Não, não vai. Ela não, ela falava que ela é filha única, ela tinha um filho e ela falava, gente... Ela falou que ela, quando soube que estava grávida, ela teve que dar uma explicação no Facebook do tipo, porque o pessoal não vai entender nada, né? Que eu sou a pessoa que levanta a bandeira do filho único, né? Então, eu acho que nesse processo, foi um processo muito coletivo nesse lugar, de troca, de muitas coisas acontecerem. Eu estava passando por uma fase pessoal super delicada, porque meu marido foi trabalhar em São Paulo, então eu estava sozinha. Você continuou morando no crianças. Rio? Porque a gente tomou uma decisão porque a minha filha queria terminar a escola no Rio, o meu marido precisava decidir se ou não, era uma baita oportunidade, ele sempre tem me que ir, apoiou. claro. Eu falei, cara, vai, só que eu fiquei péssima. Eu e Antônio, né? Nina sempre tirando de letra, que Nina tira as novidades de letra e foi. Não, Nina é super Antônio... resolvida, gente. Eu perguntei, é sobre vocês a peça? Não, é sobre uma personagem. É muito maravilhosa. Tá tudo resolvido. Né? Uma mãe da escola dela veio falar assim, e a Nina, hein? Como é que tá? Eu falei, como é que tá como? Não, com a peça. Eu falei, não, ela sabe que não é dela, entendeu? Que em algum Filha de momento ela achou que ela pudesse... Já pensou se você fizesse papel da Cuca no sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, aí que Nina ia sofrer. No Carrossel eu faço uma vilã, entendeu? Então, assim, ela já está acostumada. Eu, desde muito pequena, eu falo para ela da questão da ficção, que é diferente do que eu sou, do que eu acho, do que eu penso. E acho que ela sacou de letra. Mas eu e o Antônio, a gente ficou patinando no período que o Lucas estava aqui em São Paulo. Porque ele é muito meu companheiro. A gente faz tudo junto. Então, ele sair foi um... Eu fiquei 3 anos morando no Rio de Janeiro, meu marido morando aqui em São Paulo, ele ia no fim de semana. Nossa. Quando ele chegava na sexta, eu estava super feliz. No domingo, eu já começava a ficar brava, porque ele ia embora na então, segunda. Você entendeu? Eu entendo tudo, Não, eu perfeitamente. sábado eu já estava assim. E Meu a gente não filho falava a só hora que ele ia foi embora. Olha isso. Depois que terminou o ano letivo, então eu fiquei morando sozinha um tempão. Quando Gente. terminou o ano letivo, Ai, ele estava amiga. no meio do colegial. Gente. Aí vai com 15 anos, larga todos os amigos em São Paulo, vai mudar para o Rio. Ai, não. Muita Perrengue, coisa, né? perrengue. Não, eu passei por muitas coisas. E eu sinto que essa peça, ela serviu até como cura pra mim, assim. Num lugar onde eu tava, Terapia, assim. né? Terapia no palco. Total. Porque eu fiz muitas reflexões, sabe? Eu cheguei, eu já tinha estreado a peça, sei lá, uns 2 meses que eu tinha estreado a peça. Caiu a minha ficha que eu provavelmente devo ter tido uma depressão pós-parto com o Antônio, entendeu? E eu nem consigo falar, é uma coisa super difícil da gente assumir essas coisas, sabe? Mas foi muito difícil, porque eu fiz uma turnê de teatro de 6 meses com ele, dos 2 aos 8 meses. Então, era todo final de semana de viagem. Como é que o Antônio ia ser calminho se dos 2 aos 8 meses ele ficou na estrada? Você entendeu? Na coxia. E outra, não é que a gente ficava um dia em Campinas. A gente ficava Campinas, depois do sábado Sorocaba, depois domingo. Era um dia em cada cidade. Então, era assim... Foi uma loucura. Você sente que essa cura que você se referiu, ela acaba se transferindo para a plateia também? Para quem assiste, para as mães que assistem o espetáculo? Olha, eu já ouvi tanta coisa tão bonita que acontece, assim, lá. Ontem mesmo, eu estava na peça, assim, né? Aí tem uma hora que eu falo assim, que a mãe, ela também precisa de carinho depois que o bebê nasce, porque ela também acabou de nascer. A mãe acabou de nascer, junto com o bebê, né? Aí eu falo, a mulher no puerpério, ela precisa de carinho, de abraço. Aí, enquanto eu estava falando isso, eu vi na penumbra, assim, umas 3 pessoas se abraçando ali no cantinho. Eu já achei aquilo super bonito, mas continuei. Aí, nessa hora, eu pergunto se tem alguém que está saindo de casa pela primeira vez, que deixou o bebê em casa. E aí, ela levantou a mão. Quando ela levantou a mão, que eu vi que era ela, pô, achei aquilo tão bonito, sabe? Aí eu contei para todo mundo, falei, olha, eu tô aqui falando e eu vi. As amigas abraçaram ela na hora, entendeu? Ah, achei aquilo tão lindo, Porque a gente acha que nunca mais vai fazer a unha, nunca mais vai pentear o cabelo. E de alguma maneira aquelas 2 amigas estavam levando ela, sabe? Muito bom. Pra ela sair de casa pela primeira vez e... Putz, eu achei aquilo tão especial. Então, eu converso muito com as pessoas E essas depois do mães espetáculo. novas podem levar, inclusive, o bebê para o teatro para assistir a peça, na né? verdade... Você tem uma sessão exclusiva para mamães e bebês. Chama Sessão Bebê Bem-vindo, que, aliás, essa história do nome é maravilhosa. Que a Rosana Herman, que eu amo, ela é uma baita roteirista. E ela é muito gênia para pôr nome nas coisas, né? E aí, tava assim, uma coisa meio bebê-friendly. Aí eu falei, cara, não, queria um nome que fosse português, um nome bonito. Falei, já sei. Aí eu chamei a Rosana no Twitter. Rosana, vamos fazer uma sessão só para a mãe poder levar bebê. A gente tá chamando de baby friend, mas não. Como Aí ela sugeriu, bebê bem-vindo, sessão bebê bem-vindo. Eu falei, ai, Rosana, que coisa linda o nome. Fica até meio sonoro, né? Bebê. Muito fofo. Então ela que deu esse nome, eu acho muito fofo. Onde que tá a peça?
E até quando que fica em cartaz? Essa peça foi um super sucesso no Rio, tá agora em São Aqui em Paulo. São Vamos dar um Paulo. serviço. Nossa, e tá muito... Eu não acredito. Gente, a hora que eu estreiei aqui em São Paulo, o teatro é o dobro do tamanho do Rio, né? Eu falei, ai, gente, que medo. E o teatro lotado. E a segunda semana, estamos indo pra terceira, os teatros cheios. Então, eu tô super feliz e orgulhosa. Num tempo onde é mais difícil é o teatro, você vê um teatro cheio. Então, tô super feliz. É no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. A gente fica de sexta a domingo. E a cada 15 dias a gente faz essa sessão Bebê Bem-vindo, que é às 11 horas da manhã. Então a mãe está com o bebezinho pequenininho, não tem com quem deixar, ou ainda não quer deixar em casa. Domingo, 11 horas da manhã, a gente está lá para te receber. Gente, é um caos a sessão, porque você imagina o tanto de bebê que tem ali naquela sessão. Mas é lindo, Pode é amamentar, emocionante. Pode tá levantar bom? no meio. A luz é um pouco mais... A luz da plateia fica um pouquinho acesa, porque no escuro o bebê não se sente tão confortável. Tudo para eles, assim. Então Quando um bebê começa a chorar, como é que você tá ali no palco, como é que é? Enfim, eu não sei como aconteceu uma mágica que eu consegui fazer, porque no início eu falei, gente, isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, tem que ter peça para todo mundo de manhã, para que as mães possam... Aí a primeira que eu fiz, eu falei, não dá, é só sobre esse tema. Porque é muito barulho, né? Mas eu acho que assim, que é válido, é linda a experiência. Quem tá lá não tem a referência que a noite é totalmente Não, silêncio. você imagina um Shakespeare, um Ricardo III, Tem um que- Hamlet claro, ali, claro. né? E Mas aí o bebê chorando, não vai rolar. Mas levanta a hora que sai, se precisar sair no meio, acaba que dá super certo e tudo funciona. E dá pra pessoa ver a peça direitinha, igualzinha da noite. Teatro das Artes, Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Shopping Eldorado, super fácil o acesso. Gente, todo mundo convidado. Sessões sexta, sábado e domingo. Domingo às 11 da manhã. Bebê, bem-vindo. Aproveitando para mandar um beijo para Rosana Eu Herman. amo. Mia, uma delícia receber você aqui. Ah, eu que agradeço, gente. Volte Adorei. sempre. Vou voltar. Quero ver vou você no voltar. Oscar. Já está escolhendo Ah, vestido? meu Deus do céu. Você acha que o documentário brasileiro ganha? Ah, tomara, né? Acho que a gente merece ganhar esse Oscar, gente. Pelo amor de Deus, sempre fica nessa ansiedade, vai ganhar, não vai ganhar. Tomara que ganhe. Torcendo pra Petra e todo mundo. E a Carol Pires, maravilhosa, né? Mauro, até sexta? Até sexta que vem. Até sexta, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.